alguns slides aqui. Vamos lá, tá? Dá para ver slides aí? O pessoal tá vendo? Dá para Beleza? ver, dá. Ok. Então, estamos falando sobre Mateus, né? Introduzimos Mateus, que Mateus está de propósito, de forma intencional, conectando Jesus com a história cósmica do ser humano, da humanidade, o plano de Deus. E ele faz isso de várias maneiras interessantes. Uma delas é fazendo o link entre o nascimento de Jesus e o começo da humanidade em Gênesis. Na verdade, a maneira que ele faz isso é a palavra que é traduzida em português, genealogia, e depois ali, acho que no versículo 18, fala o nascimento de Jesus. Ambas essas palavras são a mesma em grego, que é a palavra para Gênesis. Então, Mateus começa ali relatando o Gênesis de Jesus e conectando o leitor, que seria o leitor original, seria o judeu, que estaria bem com grande entendimento e conhecimento da história bíblica, né, da Bíblia hebraica, que a gente chama o Velho Testamento. Então, Mateus está fazendo esse link entre Jesus e o começo da humanidade. Assim também como nos primeiros 2 capítulos ali, os muitos detalhes referentes ao nascimento de Jesus são um paralelo intencional com o nascimento da nação de Israel. Então, é um compare em contraste entre Jesus e o que Jesus veio fazer, o que Jesus a missão e identidade de Jesus em comparação com a missão e identidade de Israel, que falhou, e é onde Jesus vai cumprir tudo isso. E não só isso, além desses detalhes, diz que Jesus é de forma descritiva uma profecia feita 700 anos antes, através do profeta Isaías, num momento de grande caos, no momento onde 3/4 da nação teria sido destruído pelos assírios. Então, um momento de grande introspecção, um momento de grande lamento, um momento de grande luto, e é ali que Isaías dá essa profecia de esperança, prometendo que Deus trará um herói, e o herói será Immanuel, Deus conosco. E Jesus é então clamado ser este Deus conosco. E os últimos 700 anos, uma bagunça total para a nação de Israel. 600 desses 700 oprimidos por nações pagãs, opressoras. E não só isso, Jesus é o começo da humanidade, está em link com a história de Jesus. Jesus é o culminar da nação hebraica, e Jesus é Deus conosco, e Jesus é Jesus. A palavra Jesus quer dizer Yahvé, Senhor, salva. Então, só ali em 2 capítulos, Mateus, de forma muitas vezes direta, mas também de forma mais suave, clama grandes coisas referentes a Jesus. E sendo então que Jesus é tudo isso, em específico, quero ressaltar Immanuel, Deus conosco. Jesus, então, em capítulo 4, versículo 17, diz: arrependa-se. Em outras palavras, a nação judaica faz o retorno. Arrepender quer dizer faz um retorno. Faz o retorno da direção que você está indo como uma nação e volte para o que eu vim simbolizar, para o que eu simbolizo, para o que eu vim fazer acontecer, que é o reino dos céus está próximo, o reinar de Deus, um povo que se assembleia ao redor da presença de Deus e, consequentemente, é então um reino refletindo a um mundo de reinos, o que é ter Yahvé
como o seu centro, a sua presença, que influencia essa comunidade, está aqui em mim. Então, tudo isso está sendo clamado em Jesus. E aí, em Mateus 5, 6 e 7, o que a gente chama do Sermão da Montanha, e o Mateus chama que isso é as boas novas do reino, ali no final do capítulo 4, Jesus tem essas palavras que a gente, que usamos isso como introdução semana passada. Em Mateus 5, Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Versículo 14. Não se pode esconder uma cidade construída no monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, se o reino dos céus está próximo, se Jesus é Deus que veio estar conosco, se Jesus é a presença de Deus e tem um povo que está se agregando ao redor da sua presença, então esse povo vai ser a luz num mundo de outros povos, no mundo de outras comunidades, no mundo cheio de outros grupos, refletindo outras presenças de deuses, refletindo outras filosofias, religiões, política. E então, a presença de Deus em um indivíduo e em uma comunidade reflete através daquele indivíduo e daquela comunidade a presença de Yahvé, a presença de Deus, o Pai que está nos céus, mas se reflete aqui em nossa presença, ou através da nossa presença nesse mundo. Então, tudo isso é só nos lembrar do que enfatizamos semana passada. Mas lembre-se que isso também é um fator importante. Para quem ele originalmente estava dizendo, vocês são a luz do mundo. No final do capítulo 4, antes do 5, obviamente, o Mateus descreve quem estava ali presente naquele grupo. E está escrito aqui, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e eles o curou. Grandes multidões o seguiram, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da região do outro lado do Jordão. Em outras palavras, a fama de Jesus se espalhava, mas que fama? Refletindo o quê? Poder político? Dinheiro? Celebridade? Em termos aí dos nossos atores e atrizes e atletas? O que está atraindo o povo a Jesus? O que está agregando o povo ao redor de Jesus que clama ser a presença de Deus? Algo a ver com boas notícias sobre como ser uma comunidade que reflete a presença de Deus, ou como descrito ali, o reino dos céus. E também Jesus estava sendo refletindo, a presença de Jesus era uma que trazia melhoramento, curava enfermidades, era uma presença que trazia um melhoramento. Então, notícias sobre isso se espalhavam. Então, quem estava vindo a Jesus? Os líderes políticos? Os generais dos exércitos lá da época? Os líderes da rebelião, que eram conhecidos como zelotes? Não.
Talvez até tinha ali pessoas representando aqueles grupos, mas o que está refletido ou descrito aqui é que quem estava vindo a Jesus era a parte da população que estava sofrendo, a parte da população que estava sempre ali em tormento, com problemas físicos, atormentado pela opressão do Estado, por doenças, por forças espirituais. Em outras palavras, os pobres, os sofridos, os ignorados, vinham a Jesus em busca de boas novas, em busca de uma presença que trazia melhoria. E Jesus, o que é super interessante, enfatizamos isso a aula toda passada, que Jesus fala a esse povo, a esta parte da população, os rejeitados, os ignorados, os sofridos, os tormentados, vocês, com a presença de Deus, serão e podem ser, têm a capacidade de ser a luz do mundo, refletindo a verdadeira solução nessa bagunça na qual vivemos. O que é super interessante. Nisso, hoje a gente vai olhar o que chamamos de as bem-aventuranças, ali no começo do capítulo 5. Jesus ali vai listar 9 bem-aventuranças, ou bênçãos, ou algumas traduções dizem feliz é, ou felicidades, então. Para começar, isso não era, Jesus não inventou esse método de ensino, criar uma lista que reflete as bênçãos de uma vida abençoado pelos deuses, ou por Deus, ou pelo dinheiro, seja lá pelo que for, era, na verdade, um método comum de ensino. Inclusive, um método bem comum entre os rabis da época, os líderes religiosos judeus. Inclusive, eu vou dar uma lista para vocês aqui hoje de um rabi chamado também Jesus, Jesus ben Sira, em outras palavras, Jesus filho de Sira, que viveu mais ou menos 150 anos, 130 anos antes de Jesus o Cristo. E veja bem, então, na mente de Jesus ben Sira, o que é viver uma vida abençoada que reflete a presença e o agrado e a direção e a proteção de Deus. Tá? Então, vamos ler aqui. Número 1. Bem-aventurado, então, e são 9 também, não é sem querer que Jesus escolheu 9. Era um método de ensino. Então, número 1. Bem-aventurado o homem que se alegra em seus filhos. Isso é interessante, né? Se vocês são pais, quando os filhos estão ali vivendo vivendo uma vida que reflete os seus ensinos, que reflete a sua moralidade, que reflete o amadurecimento que você tem investido e esperado em seus filhos. Que bênção, que alegria é ver filhos que refletem a sua presença como pais. Sem dúvida, ele está aí fazendo também uma conexão em que bem-aventurado é um povo que reflete a presença de Deus. Número 2. Bem-aventurado a pessoa que vive para ver a queda dos seus inimigos. Na mente de Jesus ben Sira, há uma grande bênção em ver Deus trazer queda, tragédia, sofrimento, derrota aos seus inimigos. Esta é uma bênção, poder ver esta justiça acontecer. Número 3. Feliz o homem que vive com uma mulher sensata. Claro, uma pessoa insensata complica a situação, né? Não só, pode-se dizer ao contrário também, né? O oposto, feliz a mulher que vive com um homem sensato. Talvez uma conexão aqui com histórias do Velho Testamento, onde há versões onde mulheres representam uma insensatez. Por exemplo, Salomão, com as várias influências das mulheres,
Eva viveu reflete duas presenças. Eva, que foi criada para refletir uma sabedoria necessária, ou a Eva, que acaba refletindo uma insensatez. Até em Provérbios, a sabedoria e a insensatez são personificadas como duas mulheres clamando, buscando um relacionamento íntimo com os ouvidores, né? Quem está ali prestando atenção. Número 4. E a pessoa bem-aventurada, a pessoa que não tem que arar com um boi e um jumento juntos. Sem dúvida, sempre contemplei essa possibilidade de quão grande é a bênção de Deus para que eu não tenha que arar com um boi e um jumento junto. Complicado, nunca tive que ter essa experiência, imagino isso não ser algo bom. Talvez a ideia que Paulo lá diz, né, que não devemos ter um jugo inequal, não, unequal yoke. O que é em português? Jugo desigual. Jugo desigual. A imagem lá é exatamente isso. Se você junta um boi com um jumento, por exemplo, e põe eles em um jugo, que era um negócio assim que você punha na cabeça aqui, ó, dos animais, era um jugo, era um negócio de madeira bem rígido, pesado. Você punha nos dois animais ali para eles poderem arar em união e então contribuir com o julgar dos dois, o juntar dos dois, contribuir para o propósito de arar. Se você põe um animal, um boi, por exemplo, e um jumento, que são dois animais diferentes, duas habilidades diferentes, dois tamanhos diferentes, o negócio é desigual, o negócio vai assim, ó, um empurrando o outro, puxando o outro. Talvez é isso que ele quer dizer, não sei. Número 5. Feliz o que não peca com a sua língua. Isso aí é bem bíblico, né? Número 6. Feliz é aquele que não tem que servir um inferior. Na mente de Jesus Ben-Sira, você é abençoado se você não tem que trabalhar para algum Zé Ruela. Não sei se você já teve a desfortuna de ter que trabalhar para alguém que sabe menos que você, que talvez é uma pessoa que, no geral, é inferior em conhecimento, habilidade, talento. Então, na mente de Jesus Ben-Sira, ter que trabalhar para esse tipo de pessoa é tragédia. Bem-aventurado quando Deus coloca você em seu lugar próprio, num mundo ali, ó, de um em cima do outro, que era aquela comunidade, era você põe colocado em níveis. Então, que ruim quando você é colocado no nível errado. É o que ele está dizendo. Número 7, feliz o que acha um amigo. Sim, amizades são coisas importantes, inclusive uma comunidade de fé. Feliz é aquele que ensina a ouvintes atentos. Será que eu estou sendo bem-aventurado? Será que eu estou tendo ouvintes atentos? Né? Olha, para quem dá aula toda semana, né? Várias vezes aí por semana, pai, tem vezes que você está lá dando aula e tem pessoa que está dormindo, né? Dá vontade de ir lá e né, dar aquela chacoalhada assim, né? Pá, 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 acorda. Que bênção quando as pessoas, em outras palavras, que bênção quando as pessoas reconhecem que o que você está falando vale a pena ouvir, né? Então, espero que, acho que não tem ninguém dormindo aí não, né? Acho que está todo mundo prestando atenção. Então, me sinto abençoado. E meu pai abrindo a boca lá bem quando eu estou falando isso, né? Então, número 8. Número 9. E como conclusão, né, o nono, a bênção era sempre um negócio mais conclusivo, era uma conclusão. Que bênção aquele que encontra a sabedoria, pois nenhum é superior ao que teme a Deus. Há uma lista interessante. Algumas das coisas aí, eu acho que são coisas que você poderia até... sim, Jesus, o Cristo, também falaria coisas parecidas, né? Não pecar com a língua,
uma esposa sensata, sei lá, aí, ter bons amigos, sabedoria. Pô, mas tem umas coisas aí que não sei se reflete, talvez bem o oposto do que Jesus diria. Feliz aí quem vê a queda dos seus inimigos, feliz aquele que serve, que não serve um inferior. Na verdade, acho que isso era o tipo de coisa que Jesus falaria o oposto. Mas o que está sendo resumido aqui? Aqui é um ilustrar, 130 anos antes de Jesus, a mentalidade de o que é ter a presença de Deus na sua vida. Que vida isso causa? Que vida você tem com a presença de Deus? Se Deus se você está agradando a Deus, o que Deus fará por você? Talvez uma maneira diferente de afirmar isso hoje em dia, inclusive, né, o que é ter uma vida feliz? O que é ter uma vida de sucesso? O que é ter uma vida que vale a pena? O que é ter uma vida com propósito? E eu acho que seria uma lista interessante. Pessoas falariam aí desde Deus, a presença de Deus, a saúde, acho que é uma coisa que a gente, né, o pessoal está sempre preocupado, dinheiro, um certo conforto, né, não ser usado e abusado e explorado, sei lá, uma lista aí. Que lista que Jesus dá? Jesus começa, opa, um negócio aqui saiu de ordem. Jesus começa essa explicação ali em Mateus 5, 6 e 7, esse sermão, com uma lista de, olha, deixa eu de cara já descrever para vocês o que é uma vida abençoada, quem tem Deus conosco, quem tem Deus através da minha presença, quem vai fazer parte vai aceitar essa assembleia com a presença de Deus. Quem vai viver essa comunidade do reino dos céus, que está agora aqui, acessível a nós através de mim, que vida é essa? Tá? É essa a ideia aqui. Mais uma vez, lembre-se qual é a audiência original disto. Isso vai ser bem importante. Número 1. Bem-aventurados os pobres em espírito. Olha, eu não sei se eu colocaria bem-aventurado e a palavra pobre na mesma sentença. Você acha que pobre acorda de manhã? Nossa, que bem-aventurança é ser pobre. Olha, quando você está lá, acorda cedo, vai pegar o busão lotado de gente, aquele tuxa-tuxa ali, você vai lá trabalhar e vai ter que trabalhar 40, 45 horas por semana para ganhar aquele salário mínimo, que é mínimo mesmo. Você chega ali em casa depois daquela semana dura ali com, né, aquele mês duro com aquele salário ali que não dá nem para não morrer de fome. Que bem-aventurança minha vida. Eu não sei se a pobreza estaria na lista de qualquer grupo em o que é ter uma vida boa. Mas Jesus, lembre-se bem, ele vai usar exemplos aqui que aquele grupo original ouvindo estaria relacionando, entendendo, compreendendo, porque era a existência deles em certos níveis. Então, Jesus está falando a um grupo que incluiria muitos pobres. E Jesus diz a eles, na verdade, há uma bênção em estar na situação que você se encontra. E essa bênção tem a ver com algo que vai te levar ao reino dos céus, que é exatamente as boas novas. O reinar de Deus está aqui acessível em um mundo de outros reinos, os romanos, os judeus, os samaritanos, e versões mais extremas, mais liberais, mais conservadoras, tinha de tudo ali sendo oferecido. E o que eles estão, de todas essas promessas, de todos esses partidos políticos, de todos esses reinos, o que eles estão, que bênção eles estão tendo desses reinos? Na verdade, pobreza.
O sistema não está funcionando para o bem-estar deles. O que é, na verdade, o caso, muitas vezes, aí do nosso Brasil, não é? Tem um grupo no Brasil que se dá bem, muitas vezes as pessoas bem ricas, políticos, tá lá celebridades, é um grupo que parece estar sempre indo bem. Mas, estatisticamente, a maior parte da população brasileira é pobre. Então, eu acho justo dizer que o sistema no qual o Brasil funciona não é um que está trazendo bênção à maior parte da sua população, o que, sem dúvida nenhuma, era o caso ali. Mas Jesus disse, tem algo, no entanto, que a existência na qual vocês vivem, por causa desses muitos reinos que estão fracassando em cuidar de vocês, cria em vocês uma perspectiva que traz uma bênção, porque vocês estão totalmente preparados para qualquer outra solução. Esse grupo estaria muito aberto e disposto a aceitar um outro reino, uma outra direção, uma outra visão. Porque Roma está falhando eles, Israel está falhando eles, os grupos políticos estão falhando eles, o sistema econômico da época está falhando eles. Eles não têm ilusão nenhuma de que tá alguma coisa funcionando. Por isso que é mais difícil uma pessoa de bens materiais estar interessado em Jesus. Não é impossível. Não é que ter dinheiro é um pecado. Mas é um grupo que estatisticamente está menos disposto a ouvir sobre Jesus e viver um conceito de fé. Na verdade, essa estatística é bem clara. Se você somar e dividir tudo por 2 aí, em termos globais, a maior parte das pessoas que são de fé e que seguem religião são pobres. E Jesus disse, olha, na verdade, isso traz uma bem-aventurança porque vocês estão abertos, dispostos e preparados para aceitar um reinar diferente. E é por isso que eles estão ali, juntos ao redor de Jesus, Deus conosco. Faz sentido? Por isso que ele não fala só bem-aventurado os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito. Vocês são fisicamente pobres, consequentemente, com uma visão clara de que os governos aí e as promessas e os políticos e o sistema econômico não estão funcionando para o seu bem-estar. Pega esse conceito e soma nisso, usa uma perspectiva espiritual com esse mesmo conceito. Espiritualmente falando, não é só os fisicamente pobres que são espiritualmente pobres. Todo mundo é espiritualmente pobre. Mas quem é fisicamente pobre está muitas vezes com esse reconhecimento mais claro de que precisa ajuda. Todos precisam ajuda espiritualmente, mas muitas vezes estão na ilusão de que não, tá? Então, bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha, não me traz muita alegria em chorar. Não sei se a gente normalmente junta esses conceitos aí. Sei lá, de vez em quando aí, talvez tenha um ou outro que, um bom choro tô pronto pro dia. Mas esse não sou eu, tá? E não estou julgando quem um bom choro ajuda. Mas, no geral, as pessoas não pensam em termos de choro como uma expressão de algo bom. Normalmente a gente chora por alguma dor, sofrimento, tristeza, morte, né? Sei lá. Quando você vai no enterro, as pessoas normalmente estão chorando ali, é um momento de tristeza, um momento de luto, um momento de dor. Quando o seu time de futebol, não para igualar os dois eventos aqui, mas quando o seu time de futebol perde para o rival, né? Normalmente, quando o Palmeiras perde para o Corinthians, tenho certeza que há muito choro, muitas lágrimas.
Quando o Brasil perdeu no final da Copa para não consigo nem falar lá, os alemães, nossa, olha, para começar, era uma mistura de chorar e rir, porque parecia algo cômico, parecia algo que, será que isso aqui é piada? E aí daqui a pouco a gente vai, agora vamos voltar para o jogo, né? Olha, trágico, sim, historicamente trágico. Eu, se fosse um daqueles jogadores no time do Brasil, nunca mais sairia de casa. Acho que nunca mais, nunca mais. Olha, chorando, tinha gente lá beijando a estátua da Maria, pedindo desespero, desespero, Deus nos acuda. Então, um choro. Será que é isso que ele está falando? Bem-aventurado quem chora pela a morte de alguém, que chora por perder o, sei lá, o pet, ou chora porque o time de futebol perdeu, ou você bate o dedão no canto da porta e chora. Será que é isto a bem-aventurança? Não, eu acho que não. Olha, aqui não são frases desconectadas. Aqui é um conceito que está crescendo em cima do outro. Jesus está falando a um grupo da população que vive uma tragédia de existência. Pobreza, sofrimento, doença, opressão, corrupção. O cara sempre, aquele grupo sofrido. Em outras palavras, um grupo que tem muito a lamentar, muito a chorar. Bem-aventurado estes, porque eles vão ser consolados. Quando você chora, tem aquela expressão lá, né? Quem não chora não mama, né? Então, a ideia é o quê? De que o choro ressalta uma necessidade, consequentemente a solução então é oferecida. Se é o bebezinho chorando, a mãe vem lá, né? Será que é mamar, trocar a fralda? Jesus aqui está falando a um grupo da população que está claramente ciente do seu sofrimento, dor, problemas físicos, econômicos, espirituais e, consequentemente, em lágrimas pela tragédia que a vida é. Estas pessoas vão ser consoladas, porque eles têm uma visão clara do que a vida realmente é dentro desse reinar de outros reinos, desse reinar onde o mal existe. E então eles vão ser consolados por quem? Pela presença de Deus, Jesus, Deus conosco. Deus conosco veio porque há segmentos da população chorando por ajuda. Que nem falei, se o nenezinho chora, qualquer mãe de boa vontade vai lá cuidar, vai lá segurar, vai lá mostrar carinho. Deus é um pai que nos ama e ouviu o seu povo chorar, então veio estar conosco. Na verdade, é um fraseado similar ao que o que Deus fala a Moisés. Eu ouvi o povo clamar, eu ouvi o sofrimento do meu povo e eu vou fazer alguma coisa. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurado vocês sofridos, porque vocês não estão sobre a ilusão de que esse mundo está na beleza. Quem é rico está lá se iludindo. Vocês sabem que o mundo é difícil, vocês sabem que esses reinos aí é trágico, vocês choram. Então Deus veio. Está vendo que bem-aventurança? Isso aí estaria dando um ânimo a essas pessoas. Número 3, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não acho que Jesus está usando a palavra humilde aqui do jeito que muitas vezes a gente usa no Brasil. Aquela família é uma família tão humilde. O que normalmente a gente está pensando é pobreza, né? Ou quando você pensa humildade em termos de aquela pessoa não é arrogante, então o oposto disso é humildade. Eu acho que tudo isso está incluso no que Jesus está dizendo aqui. A palavra, no entanto,
é uma palavra que se reflete mais em termos de... era uma palavra usada em termos de fraqueza. Humildes, assim, eles são humildes porque estão sendo usados, abusados e explorados por poderes a mais, tipo poder político da época. Então, eles são forçados a serem submissos. Jesus diz a esta população, pega esse conceito que vocês entendem tragicamente, mas entendem bem, que vocês estão oprimidos e forçados a se submeter a governos opressores. Pega esse conceito de submissão, esse conceito de humildade, e usa isso de forma, por decisão própria ao reino de Deus. Se submeta à presença de Deus em Jesus. Por quê? Você está sendo forçado a fazer isso? Não. Isso aí você está sendo forçado em outros reinos. Use esse conceito de submissão e aplique isso a Jesus por livre e espontânea decisão. Se submeta à presença e o reinar de Deus, assim como você já está acostumado a se submeter por força ao reinar desses outros mundos aí, Roma, Israel e assim por diante. Eles usam e te abusam. A presença de Deus veio para te trazer uma herança. O uso e abuso que leva à submissão forçada dessas pessoas por esses governos não traziam benefício nenhum a eles. Eles não iam herdar nada, nada. E a herança aqui, não acho que é assim, ó, não se preocupa não que Jesus vai te dar aí uma boa poupança no final da sua vida. Ou vai te dar aí bons investimentos físicos. Não creio que é essa a ilustração aqui. A ilustração aqui, quando ele fala a terra por herança, os reinos da época, normalmente, a parte do sucesso de um reino era de quanta terra geográfica eles dominavam. E quem herdava aquela terra era a família real de quem estava reinando. Então tem lá um imperador que, por opressão, quase sempre por opressão, dominava um certo e se impunha sobre uma população e dominava um certo parte da terra. Quem herdar aquilo era a família real. Jesus diz a essas pessoas que não eram família real de ninguém: Deus veio trazer a vocês que estão dispostos a se submeter ao reino de Deus, não por força, por decisão própria. Vocês, então, ao se submeter ao reino de Deus, são a família real de Deus. Consequentemente, quando Deus dominar esta terra toda, que Deus vai expulsar dessa existência o mal, o pecado, o inferno, vai ser expulso. O que vai restar é o reino completo de Deus. E aquela existência vai ser sua. Vocês vão viver naquilo. Será que isso estaria animando esse segmento da população? Número próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Olha, a parte da população que provavelmente entendia esse conceito de fome e sede. Eu diria que agradeço aí, né, meus pais, avós, irmãos, né, e assim por diante, nunca tive que passar fome. Bem, a gente fala, nossa, estou morrendo de fome, faz meia hora que eu não comi, né? Não é o mesmo conceito. Nossa, morrendo de sede. Não está morrendo de sede. Mas talvez essa população aqui, essa parte da população, tinha esse entendimento mais prático, né, mais real, do que é realmente ter fome e sede. Quando você tem fome e sede, você tem uma prioridade: sair da fome e sair da sede. Buscar a solução desses dois problemas
por esse mesmo problema bem trágico. Só que aqui ele pega essa ilustração e diz: eu quero que vocês, com a mesma intensidade que vocês buscam comida e água, eu quero que vocês tenham essa mesma intensidade rumo à justiça. E não pensa justiça aqui em termos de, sei lá, um juiz e polícia e vamos lá, quem deve vai ter que pagar, e se você me errou contra mim, eu vou lá buscar, eu vou impor justiça em você. E não é isso não. Justiça aqui, a palavra que é usada, traduzida como justiça, tem a ver com relacionamentos justos. Em outras palavras, na maneira pela qual nos relacionamos um com o outro de forma que reflete a presença e o caráter de Deus, ao invés dos relacionamentos que temos que refletem tragédias. Por exemplo, racismo não reflete a presença de Deus. Reflete outros conceitos de que o meu povo e a minha tribo e a minha cor é melhor que o seu povo, sua tribo, sua cor. Então, por política e finanças e 50 mil outras coisas, nós vamos estar em conflito e alguém vai ganhar. Isso não é justiça em termos da presença de Deus. A presença de Deus é sobre o quê? Amor, compaixão, benevolência, união, amar os que são como nós, amar os que são diferentes de nós e amar os que são nossos inimigos, que é o final do capítulo 5. Nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Então, a prioridade como qual você busca comida e água para resolver o problema de fome e sede, você tem que ter essa mesma prioridade e intensidade rumo a relacionamentos feitos de maneira correta. Olha, será que isso aí não é grande parte do nosso problema? A maneira pela qual o mundo se relaciona um com o outro? Desde casamentos sofridos, chefe, escravo, servente, a política, a esquerda, a direita, branco, preto, corintiano, palmeirense. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra que, só conflito. Esse segmento da população estava dolorosamente claro de que relacionamentos têm que ser feitos de forma melhor. Então, corra atrás disso, porque vocês vão achar satisfação. Deus veio solucionar, em grande parte, o problema entre relacionamentos, Deus conosco e eu com você. O que Jesus disse? O grande mandamento, na verdade são dois: ame Deus, ame o próximo. Está aqui, a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Então, quando você perdoa, quando você mostra amor, como você tem paciência, quando você serve, e tudo de forma relacional, você está sendo satisfeito pela presença de Deus conosco. Número próximo: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha, a única maneira, ou deixa eu falar, uma das únicas maneiras, talvez pela qual podemos solucionar relacionamentos em conflito é misericórdia. Se você ficar esperando tudo se resolver e só então vamos nos relacionar, em outras palavras, eu só vou perdoar a minha esposa e vou fazer o meu trabalho como um bom marido quando ela melhorar e ser uma boa esposa. Eu só vou tratar bem meu vizinho quando ele parar de ser torcedor por Palmeiras. Eu só vou tratar bem aquela outro grupo de pessoas lá quando eles pedir perdão por tudo que foi feito nos últimos 1000 anos aí Olha, nunca relacionamentos vão ser resolvidos. Nunca. Mas através de misericórdia, sim. Misericórdia é eu não dar a você a punição que você merece. Isto é misericórdia. Em outras palavras,
se pôr em termos eu como centro, é eu não receber de Deus a punição que eu mereço. Isso é a misericórdia de Deus. Então, você me trata mal, o que você merece é eu te chegar chegando com 2 pés. Mas por misericórdia eu não faço isso. E isto cria a opção, a oportunidade, a possibilidade de nosso relacionamento melhorar. Porque se eu chegar batendo com os 2 pés, e aí depois, vamos começar de novo, vamos ser amigo, não melhora assim. Então, principalmente a população daquela época que estava sendo mais usado e abusado, ele diz a eles, vocês têm que mostrar misericórdia a quem está te usando e abusando. Difícil? Fácil falar, não é? Difícil, principalmente a população que estava sendo oprimida, dizer isso. Número próximo aqui, não sei porque isso está entrando não está em ordem. Bem-aventurados puros de coração, pois verão Deus. Olha, se Deus é luz, luz é a ausência de trevas. Se Deus é bondade, isso não inclui maldade. Então, em outras palavras, é dizer, se você vive de forma no seu coração, que aí vai ser o real problema acontece no coração. A maneira qual agimos é a expressão do que está acontecendo dentro de nós. Se dentro de você, você permite a presença de Deus te purificar o coração, os seus comportamentos, a sua perspectiva, os seus relacionamentos vão ser diferenciados. Então, quanto mais a gente tem a presença de Deus em nossa vida, consequentemente, as trevas sendo empurradas para fora de nós, mais claramente vamos poder ver Deus conosco. Entendeu? A presença de Deus proporciona a oportunidade de vermos Deus e agir. Quanto menos ódio você tem, mais amor no coração você tem. Quanto mais amor no coração você tem, mais você entende a presença de Deus. E assim por diante. E ele vai falar muito disso e a gente vai enfatizar isso próxima semana. Olha que frase bonita. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso aí dá para... Isso aí vamos pôr na nossa mídia social, uns fraseados bem bonitos. Dá para até pôr lá, né, um destaque lá, você põe atrás do seu carro, lá, né, pacificadores, filho de Deus, lindo. Vai falar isso a um grupo de pessoas que estão sendo continuamente, diariamente, sofrendo o uso e abuso e opressão de uma sociedade. Vai dizer isso a um grupo de pessoas, como os judeus, que por 600 anos têm sido usados, explorados e dominados por nações pagãs. Numa época, eles estavam tão cansados dessa bagunça, tão cansados, de que existiam um grupo chamado Zelotes. O que os Zelotes eram? Era um grupo de judeus que achavam que a única maneira de se livrar da opressão era por violência, por força, por guerra. E, na verdade, a nação judaica, em geral, vai ouvir e seguir esta versão e que 38 anos depois de Jesus vai sair guerra com Roma, Roma vai vir destruir tudo, inclusive queimar e destruir o templo que representava Deus conosco. Mas Jesus diz, eu sou Deus com vocês, e eu, Deus com vocês, estou te dizendo que a solução não é violência, mas paz. Difícil engolir isso? Fácil falar isso quando está tudo maravilhosamente, mais ou menos bem, vamos dizer assim. Mas se você tem sido continuamente e por centenas de anos, o seu povo tem sido explorado, abusado, paz? Sério?
Paz nada, que eu vou matar todo mundo. E cadê justiça? E cadê, né? Quer dizer, não, paz, não, não. Mas Jesus diz, a solução não é violência. E se vocês usarem esta paz, vocês vão estar refletindo o que Deus é um Deus que está buscando paz. Paz com a humanidade, paz entre a humanidade. Difícil. Hoje em dia, inclusive, essa frase aí é bonita, mas depende para quem você vai falar, não cai bem, não. Que é muita dor, tem sido oprimidos, sofridos, abusados. Paz não é o que eles querem. Eles querem retribuição, querem justiça, querem que quem errou pague o que deve. Mas Jesus oferece um outro caminho. Bem-aventurados os perseguidos por causa desta justiça. Não justiça em termos de você recebe o que você merece, mas justiça pela qual estamos definindo aqui. Quando você busca relacionamentos que refletem Jesus, a versão de Jesus que é Deus conosco. Você vai ser perseguido por isso, inclusive pelos próprios judeus. Muitos judeus achavam que Jesus estava dizendo, como frases bem-aventurados pacificadores, era algo não patriota. Era algo que, assim, era você trair o seu povo Israel. Como que você pode falar a um povo que tem sido usado e abusado por 600 anos, vamos amar o nosso inimigo? Vamos agir em paz. Vamos servir o nosso vizinho, que talvez é um romano. Então, Jesus foi perseguido, porque a versão que Jesus estava propondo do que é realmente ter a presença de Deus não era uma versão que todo mundo gostava. Mas se você for perseguido por estar vivendo esta versão de reino, na verdade o reino dos céus é seu. Você está vivendo ele já. Olha, seria mais ou menos assim, uma outra ilustração. No Brasil, todo mundo dirige do lado direito. Bem, todo mundo no Brasil é para dirigir do lado direito, né? Tem vezes que dirige até na calçada, se precisar, mas isso aí é outro problema. Imagina se agora, né, hoje aqui de noite, todos nós aí, não sei quantos estão aí nos ouvindo, vai, 20, 40, 50, 60, se comprometesse que amanhã cedo em diante a gente vai dirigir a semana toda só do lado esquerdo da rua. E aí, bem, para alguns de vocês isso não seria diferente, né? Mas para a maioria de nós que tenta dirigir do lado direito, o que aconteceria? Seria difícil? Seria trágico, talvez? Teria gente nos xingando? Teria possibilidade de acidente? Por quê? Porque nós estamos dirigindo de uma maneira contrária à maioria da população. O que Jesus está propondo é uma maneira de se entender, de se relacionar, que reflete a presença de Deus em Jesus, mas é uma versão diferente do que a maioria da população está fazendo e tentando. A maioria da população quer paz, mas não quer perdoar. A maioria da população quer ter uma felicidade, mas se precisar tomar do próximo, toma. A maioria da população não está buscando a humildade, submissão como algo a se almejar. Porque eles acham que essa lista a qual Jesus dá aqui, na verdade, não é uma vida abençoada. Pobreza, humildade, sofrimento, que vida abençoada é essa? Gente quer o quê? Status, dinheiro, conforto, né, reconhecimento, poder e mil outras coisas. Em resumo, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, em outras palavras, ao viver uma vida que reflete a presença de Deus comigo, por a minha presença ser Deus conosco, vocês vão ser insultados por tentar viver esta existência, esse reino. Vocês vão ser perseguidos
calúnias vão ser feitas a você. Em outras palavras, você não é patriota. Você está deixando as pessoas te usar e explorar. Você é uma pessoa muito fraca. Você não... Calúnias. Isso aí não é... Que coitado, crente está lá sendo usado, abusado, deixa qualquer um pisar em cima. Calúnias, é uma perspectiva distorcida do que é ter uma vida que reflete a presença de Deus. Alegrem-se, se regozijem, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você. Já teve pessoas antes de vocês tentando exclamar esta vida, tentando chamar o Israel a viver desta maneira, mas não foram aceitos. Raramente foram aceitos. E quando foram aceitos, não durou muito. Mas eles estavam clamando, mesmo eles estavam tentando vivenciar e refletir e clamar um tipo de vida que reflete a presença de Deus. No entanto, eles estavam sofrendo por tentar isto. Mas Jesus diz, olha, vocês também vão sofrer por tentar isto, mas tenha certeza que isto vai ser de vocês. Vocês vão viver, vocês vão ter essa existência, em parte agora e completamente do lado da eternidade. E aí, perguntas? Já chegamos aqui no finalzinho. Faz sentido o que Jesus está clamando? Alguma dificuldade ou pergunta sobre um desses pontos em específicos? Ô, Júnior. Oi. Você acha que o versículo 11 tem a ver com o 10 especificamente ou se refere a todas as bem-aventuranças? Deixa eu ver aqui, o versículo 11. Não, eu acho que tem a ver com todas. Esse viver, esse tipo de reino, fazer comunidade que reflete a presença de Deus conosco, versão Jesus. Eu acho que é tudo. Sem dúvida alguma tem a ver com o 10 também, né? Porque, na verdade, por causa da justiça, e a justiça é a justiça do reino, né? Então, na verdade, é como se o 10 e o 11 se aplicasse às outras também, né? Essa justiça de Deus é viver de forma que reflete todos esses outros pontos anteriores. Justiça de Deus é eu perdoar quem me ofende. Justiça de Deus é eu não matar quem merece, vamos dizer assim. Justiça de Deus é eu tratar com generosidade o meu inimigo. Então, todas essas coisas aí não caem bem quando outras pessoas veem e falam, mas o que é isso? Você está sendo usado, abusado, sendo não patriota e assim por diante. Isso aí acho que inclui tudo, né? Júnior, interessante como a gente viu semana passada, lá no versículo 23 do capítulo 4, quando fala assim, pregando, né, o evangelho do reino, e aí fazendo esse link com o versículo 1 do capítulo 5, Jesus, ele, com as multidões, ele sobe no monte, ou seja, ele vai mostrar uma realidade diferente, né? Ou seja, provavelmente pela quantidade de pessoas, ele vai para um local elevado, para que ele possa fazer ouvir essa nova realidade, no caso a realidade do reino, que é extremamente assim diferente, distinta da realidade que eles estavam vivendo, seja como judeus diante dos romanos, seja eles como judeus na própria sociedade judaica, né? Bem interessante essa forma apresentada por Jesus em relação ao reino. Sim. E eu acho que a imagem aqui, eu não enfatizei isso, mas você está notando, não é acidental que Jesus está num monte. Eu acho que a imagem aqui é para refletir os acontecimentos do povo de Deus no Monte Sião, Monte Sinai, né? Sião que fala em português ou Sinai? Sinai em inglês. Onde Moisés é o que
Deus vem dos céus e está ali sobre o monte, né, a montanha, e dali, através do seu representante, Moisés, vai comunicar uma verdade ao povo que está se agregando ao redor da presença de Deus na montanha. E é ali que ele vai ilustrar e ensinar o que é ser uma nação que reflete a sua presença. Acho que Jesus está fazendo o mesmo ponto. Ele está no monte e ele é Deus conosco, ele é o representante, ele é Deus que veio e os seus discípulos se agregam ao redor dele e ele ali vai explicar sobre o reino. Então, eu acho que é um paralelo intencional. O que seria também ofensivo a muitos líderes religiosos, Jesus dizer que ele é tudo isso, mas esse é outro ponto. Mais alguém? Alguma pergunta ou comentário? Tanto é, pegando esse gatilho aí, Júnior, que, por exemplo, a gente nota que o público, né, como você colocou bem semana passada, não eram as autoridades, né, que eram os primeiros a estarem assentados aos pés de Jesus para realmente analisar, ver as profecias messiânicas e tudo mais, mas era a população como um todo. Tanto é que, como você bem abordou em relação às bem-aventuranças, era o público que realmente mais necessitava, que mais ansiava, né? Que realmente via a necessidade dele como povo em relação aos opressores romanos, e olhando para Jesus, não somente a questão da manifestação do poder do Espírito Santo, mas no sentido da autoridade, da palavra, daquela palavra de conforto, né? Aquela palavra de autoridade, mas trazendo refrigério, uma esperança para a realidade espiritual que, infelizmente, eles não tinham também. Sim. Olha, se você está sentado aí na situação do Brasil, descrente com o governo, desanimado, entristecido pelos abusos, falta de justiça, corrupção, a maltratar, olha, bem-aventurado é você, porque você reconhece o que é um mundo sem a presença de Yahvé, o que é um mundo que desesperadamente precisa da presença de Deus conosco em Jesus. E vamos então ser a luz a este mundo. Vamos ser a luz a este mundo. Refletindo o quê? Nosso partido político? Não. Jesus. Está entendendo o ponto que ele está fazendo? É esse. Ele está falando isso àquela população. E o pessoal estaria, nossa, né? E agora? Mais algum irmão? Agradecer a presença dos nossos irmãos de outras partes do Brasil. Sejam bem-vindos, como eu disse para alguns antes do estudo, né? Sejam bem-vindos a Manaus. Fiquem à vontade, perguntas, comentários, fica aberto também, fique à vontade. Somos uma família. Esse 5, versículo 5, na versão RA tem a palavra mansos. Uhum. A definição seria exatamente isso, humilde, você utilizou a palavra humilde, não foi? Sim, na minha versão está humilde, mas manso eu acho que é melhor, porque manso, olha, quem no Brasil aí se diz, um dos meus melhores talentos, eu sou manso. Isso aí é coisa boa no vocabulário popular? Eu acho que não. Implica que você está lá, coitadinho, deixa pisar em cima, né, se submetendo. Eles estavam sendo forçados a serem isto. Jesus diz, bem-aventurado é você que reconhece o que é se submeter. No entanto, você está sendo forçado a se submeter a algo opressor. Se submeta a mim, Deus convosco, mas por decisão própria, não por uso e abuso ou opressão de Deus. Então, ele está falando que o estado que eles estavam criava a oportunidade para eles reconhecer a necessidade de se submeter, mas a algo bom. E Jesus clama ser isso. Então, manso, eu acho que é uma palavra melhor, porque é uma palavra mais ofensiva ainda, né? Que cara, ser jogador de futebol, cara, eu gosto dele porque ele é bem manso. Quer dizer, não é uma descrição positiva. Né? Oi?
Eu queria pegar o gatilho dela em relação ao versículo 3, tá? Ele fala aqui na minha linguagem, bem-aventurados os humildes de espírito, entendeu? Aí na sua versão você colocou pobres em espírito, humildes de espírito, porque a gente sabe que a gente precisa da humildade para estar na presença de Deus, entendeu? Humildade, a pessoa realmente que reconhece que Deus é maior que tudo. E Sim. lá na que eu estava falando, que é pobres em espírito, eu também não gosto dessa palavra. Você não gosta da palavra pobre ou da palavra humilde? Eu não gosto desse termo usado aí, nessa colocação. Eu não gostei. Eu gosto da palavra humilde de espírito. Eu queria que o senhor tentasse ver os ajustes aí, para a gente poder entender melhor. Sim, eu acho que a palavra que te deixa mais desconfortada é a melhor palavra, porque o que Jesus está usando é exatamente uma situação trágica que aquela população vivia. Então, acho que pobreza é uma palavra que reflete melhor o que eles estavam diariamente presenciando. E Jesus diz, olha, esse desconforto que vocês têm que viver pelas falhas do governo, da justiça, dos políticos, vocês reconhecem e estão claramente cientes de que precisam de governantes melhores. Mas eu vim ser esse governante, não político. Eu sou Deus com vocês, o reinar de Deus está aqui a vocês que estão crentes, cientes, prontos para um reinar diferente. Eu acho que muitas vezes o povo brasileiro, ou o povo no geral, tem esse doloroso reconhecimento, consequentemente, vota para um outro partido, uma pessoa extremamente diferente de quem está reinando. O conceito é correto, só que a esperança de que um outro político é a solução é enganoso. Jesus diz, eu sou a única real solução em termos de quem vai governar um grupo de pessoas que vão ser a luz a este mundo. Então, eu acho que a palavra no 3, pobre, é a palavra que reflete melhor o que Jesus está dizendo, pobre em espírito. E no versículo 5, eu acho que manso é uma palavra em português que reflete melhor o que Jesus estaria dizendo àquela população. Eu, pelo menos, eu aprendi, né, dentro da revista e atualizada, né, essa linguagem, né, os humildes de espírito. Eu aprendi isso há muitos anos, na época da minha adolescência. Sim. De ser humilde, de ser uma pessoa que tem realmente um coração mais obediente, né? Ser uma pessoa nesse entendimento que eu aprendi. E nesse que você está colocando, é agora, para mim, diferente. É diferente. Para mim você colocando como a realidade naquela época, né? Que estava acontecendo naquele momento. Eu estou reaprendendo. Não, o que você descreveu aí é uma atitude correta que eu acho que está incluso no que Jesus está dizendo aqui. Mas eu acho que é mais trágico ainda do que só ser humilde, porque era uma situação bem tensa da época e eu acho que Jesus está usando aquelas dores, aquela realidade trágica para ilustrar pontos mais profundos. Sim, mas o seu entendimento de humilde também está correto, está dentro do que Jesus está tentando dizer. Ô, João. Opa. Fernando de Londrina. Fica lá, Fernando. O reinar de Jesus é sobre aqueles que aceitam o seu reinado, né? Uhum. Diferente do reinado imposto por qualquer tipo de nação, né? Como acontecia lá nos tempos de Jesus. Só que quando você se entrega a Cristo, é pessoal, né?
E o reinar de Cristo é numa nação que escolheu ele como rei, não uma nação, não um reino imposto por um rei, né? Uhum. Sim, muito bem dito. Olha, você nasce no Brasil, você está sujeito ao que o Brasil é. Você nasce nos Estados Unidos, você está sujeito ao que os Estados Unidos é, e, vamos dizer assim, não tivemos muita escolha nisto, né? Então, em grande parte, herdamos ou é imposto em nós a realidade na qual estamos ali vivendo. No entanto, se você está feliz com o reinado do Brasil, do PT, ou seja lá quem está reinando hoje em dia, então manda ver, continua. Se você está desanimado, cansado, com 1001 promessas e com esses muitos reinos aí, tem um reino diferente. É um reino, em Mateus, chamado Reino dos Céus, onde quem governa não é por opressão, onde você tem a escolha de aceitar este reinar. Você tem a escolha de aceitar esta presença de Deus através de Jesus. Então, sim, tem uma escolha individual que se envolve nisso, mas você também está aceitando refletir em comunidade com outros que aceitam este reino, a refletir ao mundo uma luz de quem tem este reinar. Então, você não é só eu, Jesus e vamos para a vida. É eu, Jesus e você, eu, Jesus e nossa comunidade. Vamos, na maneira pela qual tratamos um ao outro, na maneira pela qual ajudamos um ao outro, na maneira pela qual tratamos os nossos inimigos, tratamos os que são diferentes de nós, os que discordam de nós. Tudo isso são oportunidades para sermos luz deste governo, né, dessa governança de Deus, a um mundo que tem lá seus 1000 e outras maneiras de governar, e eu acho que, com raríssimas exceções, são bem trágicas esses governos que temos pelo mundo afora, aí, Brasil e incluso também, né? Sim, então muito bem dito, Fernando. Hein, Júnior, pegando o gancho do Fernando, interessante que, como hoje foi trabalhado pelo pregador pela manhã, né, no domingo, Natanael, fez lembrar lá Daniel capítulo 2, né, 44, quando diante daquela estátua, aquela pedra cortada não por mão humana, bate lá no pé de barro e ferro. Sim. Aí no 44 ele diz, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, né? Esmiuçará e consumirá todos os reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sim. E como o irmão colocou, né, nós, ao ouvirmos o chamado de Jesus, a gente optou, né, justamente em fazer parte dessa realidade. Ou seja, se a gente precisou fazer a escolha, nós já fizemos a escolha correta. Sim. Não Sim. É o governo humano, né? Não é essa gestão pública que justamente vai mudar a nossa realidade. Claro, vivendo nessa realidade, a gente se submete e sofremos a consequência da má gestão e tudo mais. Mas a nossa esperança, ela não se resume à gestão humana. A nossa esperança, ela subsiste dentro da esperança que a gente tem na promessa do Senhor, dentro do reino. E então, exatamente, o que estamos falando aqui é o culminar da pregação que foi feita hoje de manhã, das promessas feitas a Daniel durante uma época de grande estresse, dominação, tragédia e destruição do templo, que num período de 20 anos ali, os babilônios vão pôr fogo nas coisas. E, na verdade, estão aqui na época de Jesus vivendo um momento parecido, porque o reino está para ser destruído, o templo de novo destruído pelos romanos. E Jesus, o Deus, através de Nabucodonosor, tem uma visão, e Daniel explica que haverão reinos vir, né, os persas, os gregos, os romanos, e no decorrer desse reino, os romanos, vai haver um reino, Deus vai estabelecer um reino que durará para sempre. E é exatamente o reinar de Deus através de Jesus e o seu Espírito no coração e na comunidade daqueles que aceitam
se assemblar ao redor da presença de Deus em Jesus. E, consequente, não tem nada a ver com raça, com né, etnidade, cor, não. Tem a ver com quem está cansado com as bagunças lá fora e estão dispostos a vir e viver ao redor de Deus em Jesus. Muito bom. Obrigado, Júnior. Mais algum irmão, alguma pergunta ou comentário? Por favor. Essas duas palavras que ele utiliza no versículo 12, regozijai-vos e exultai. Eu entendo que é referente ao versículo 11. Mas o que você diria assim sobre essas duas expressões que Jesus falou aqui? Sim, a minha diga alegrem-se e regozijem, mas a ideia é o seguinte: mesmo num mundo de tragédias, e ele está falando a um povo que não, assim, do nada, não de repente ficou rico, cheio de dinheiro, cheio de política. A situação, vamos dizer assim, no final desse sermão, a situação física deles, com exceção de que muitos foram fisicamente curados, mas eles ainda estavam numa nação de bagunça, numa situação de opressão. Mas a grande alegria e felicidade, e podíamos usar até, talvez hoje em dia, a palavra sucesso, ou bem-estar, ou qualquer outra palavra aí que a gente acha que estamos buscando esse tipo de vida, está em refletir a presença de Deus neste mundo. Isto é grande alegria. Se eu sou pobre, rico, tenho poder, não tenho... Tudo isso aí, vamos dizer assim, é mais conforto de um lado, talvez mais desconforto do outro, mas a real alegria está em eu e você estar vivendo uma comunidade que reflete a presença de Deus. Isto é motivo para ter alegria e felicidade, mesmo se as sociedades lá fora não reconhecem essa bênção e há conflito com o que estamos tentando fazer e ser e vivenciar. Faz sentido? Expliquei ou compliquei? Explicou, obrigada, viu? Mais alguém? Algum comentário ou pergunta? Ô Enio Júnior, essa explicação que você deu aí poderia ser complementada como a recompensa final na vida eterna, assim, porque ele disse galardão nos céus, né? Então, nossa recompensa total não é aqui ainda nesse mundo, né? Mas a gente vai desfrutar porque a gente vai estar na presença de Deus, mas a recompensa total mesmo é lá nos céus, não é isso? Sim, gostei que você disse a recompensa total. Sim, o que estamos chamados a viver agora, esse refletir da presença de Deus, ser a luz nessa bagunça, vivendo individualmente como quem tem o Espírito de Deus e vivendo como uma comunidade, igreja, como quem tem a presença de Deus. Vamos eventualmente vivenciar isto por completo do outro lado da eternidade. Então, estamos rumo a isto. E a esperança é que, ao estarmos rumo a isto, vão ter outras pessoas que estão desanimados, descontentes com os reinos que eles vivem, e a nossa luz brilha de forma que eles querem participar disto. E aí, eventualmente, vamos ter isto por completo. Mas o poder vivenciar isto agora, mesmo em parte, é também uma bênção de Deus, que vai eventualmente ser completa do outro lado da eternidade. Então, não é... Eu tento fazer essa... Sem dúvida, como você explicou bem. Eu entendi as duas coisas. Ótimo. Tá correto. Eu tento fazer esse diferenciar, que eu acho que, na minha impressão, tem alguns cristãos que, vamos dizer assim, estão em Cristo
e aí estão esquentando o banco, porque sabe que o mundo é uma bagunça, e quando Jesus voltar, glória a Deus, e estão esperando Deus dar uma solução nessa bagunça. Tem outros que acham que, assim, se você não tiver ali diariamente, todo dia, enfatizando alguma melhoria social, curando, né, órfãos lá não sei aonde, aí também, se você não fizer isso, nada conta. Não, eu acho que é um combinar dos dois. Estamos, sim, visando, esperando rumo a uma eternidade completa com Deus, mas em meio tempo, estamos também vivendo ou tentando viver uma existência que reflete a presença de Deus, mesmo se em parte. E estamos, então, gradativamente rumo a isso. Então, é uma combinação de dois, na qual você mesmo já disse de forma correta. Então, muito bem. Ok, Júnior, muito obrigado. Vou pedir Muito para boa a o Natan. explicação de vocês. Está muito Obrigado. bom. Pedir para o Natan nos conduzir em oração para a gente finalizar, né? E agradecer a presença dos irmãos, sejam bem-vindos já novamente. A gente começa às 20 horas, horário de Brasília, então todos convidados, todo domingo, né? O Júnior vai dar continuidade no estudo de Mateus. E aí tiver outros irmãos da congregação que vocês gostarem, que tem interesse também de participar, fiquem à vontade, tá bom? Somos uma família só. Várias partes do Brasil, né? E mais uma vez, sejam bem-vindos a Manaus. Natan, é com você. E somos uma família quente, calorosa. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Somos gratos a Deus por fazer sem nós a tua presença, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que mais e mais essa luz possa brilhar em nossas vidas, ó Deus, a luz de Cristo, ó Deus. Aprendendo, ouvindo, aprendendo, entendendo, ó Deus, e colocando, ó Pai, em prática tudo isso que temos absorvido segundo o conhecimento e o saber que tem concedido ao nosso professor Inês, ó Pai. Temos a tua bênção para o poder da sua família e de todos que aqui estão participando, ó Deus, para que mais e mais a tua luz possa brilhar nesse mundo, ó Deus, tenebroso, ó Pai, precisa urgentemente de muitas luzes. Obrigado, ó Deus, por tua bênção e nos dá este momento, esse espaço para aprendermos mais a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Um abraço a todos aí. Acho que aqui nós vamos jantar ainda.